Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, os avisos de praxe. Nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Religião dos Espíritos, lição 16, Mediunidade e Dever. Reunião pública de 2/3/59. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente a breve espaço, sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência, laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra a enredarem-te os passos no fojo de perturbações aviltantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhe-ás a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que se valem da fantasia a detrimento da luz. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que é uma reflexão para saber o que estamos fazendo com os dons que Deus nos dá. Se estamos exercendo a caridade, se estamos fazendo todo o bem que pudéssemos para aliviar, para consolar os nossos irmãos de caminhada. Porque na Terra todos sofrem, uns mais, outros menos. Mas a doutrina nos esclarece e nos dá toda a condição de percebermos as nossas mazelas e procurar trabalhá-las.
de acordo com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E assim, agradecidos ao Pai, que nos permitiu chegar aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos e o Evangelho na noite de hoje, que nós estejamos atentos a tudo, para que possamos absorver e realizar aquilo que nos compete, a nossa parte na obra da criação. Abençoa o nosso Marcelo, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele seja envolvido no teu amor, inspirado e intuído para nos falar as coisas que temos necessidades de ouvir. Abençoa a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do teu Evangelho. Enfim, Senhor, que ela possa ser também inspirada e intuída. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bota aqui. Pode. Meus amigos, boa noite. Que nós possamos aproveitar, né, esses momentos que a gente teve o privilégio de estar aqui, abrigado, né, com o intuito de ser consolado, de ter uma esperança, de despertar alguma coisa dentro do nosso coração para que a gente seja melhor, para que a gente haja melhor, para que a gente transite nessa vida, tirando daqui boas coisas. Apesar de todas as intempéries, todos os desafios e problemas que todos nós precisamos enfrentar aqui, mas que eles sejam para nós não motivo de desalento por estarmos sendo testados. Com a doutrina espírita, a gente vai se alimentando do conhecimento de quê? De que são provas necessárias para a nossa evolução. Então, assim, todos nós estamos aqui para aprender alguma coisa, convivendo com os diferentes, transitando nos ambientes, muitas vezes, não tão agradáveis, mas também transitando nos ambientes que nos são agradáveis. Tudo isso é aprendizado. Nosso querido Altivo sempre lembrava para a gente, tudo que faz a gente pensar é prova. E o que é que não faz a gente pensar nessa vida? Não é? Se a gente tem a liberdade de escolher, se a gente tem o livre-arbítrio, se a gente tem a liberdade do pensamento, são dois pontos que nós somos livres. Livres para pensar e livre para escolher. O pensamento é incessante, a gente nem se dá conta que está pensando, mas a gente não para de pensar. Por quê? Porque é a ferramenta que movimenta a nossa capacidade de crescimento. A escolha, ela vai sendo liberada, né, cada vez mais, à medida que, com esse pensamento, com essa capacidade de escolha, a gente cresce com as experiências que a gente está usufruindo, fruto desse nosso pensamento de escolha. E aí, cada vez mais, a nossa capacidade de escolha vai sendo alargada. Lá atrás, quando a gente saiu do primitivismo, a gente não tinha muito poder de escolha, éramos muito mais conduzidos do que autônomos. A gente cresceu bastante. Nós chegamos na condição
de espíritos medianos, espíritos que já desejam o bem, já sabem que o bem é o único caminho para a felicidade, porém temos toda uma dificuldade em execução do bem, mas ele já é a nossa meta. Eu tenho certeza que ninguém aqui acordou de manhã e deliberadamente pensou assim: hoje eu vou ser infeliz. Não tem. Mas pode ser que do horário da manhã até agora a gente tenha passado por coisas que nos fizeram infelizes. Mas a gente acordou querendo ser feliz. É mais um dia, mais uma oportunidade de crescimento para que a gente construa essa padronagem de felicidade. E nesse patamar nesse projeto, ou nesse compromisso, melhor dizendo, que a gente tem com Deus, né? De cada dia acordar, olhar para frente e saber que tem dificuldades, saber que o dia pode ter inúmeras surpresas, nem sempre tão agradáveis. O que faz a gente continuar e querer mais, não é? É essa certeza inata de que a gente vai conseguir, vai ser feliz. Quanto tempo vai levar? Por isso o Espiritismo tem a chave do entendimento disso, que é a reencarnação. Sem a reencarnação a gente não consegue entender e explicar que a gente realmente vai mudar, vai ser feliz um dia, não é? A doutrina espírita, ela nos dá bases de sustentação para isso. A reencarnação é uma delas. Saber que nesse momento existem mundos com espíritos habitando e vivendo felizes. Mundos felizes, nesse momento em que onde nós estamos, né? Estamos vendo furacão, estamos vendo guerra, estamos assistindo inúmeras dificuldades e problemas, estamos temerosos com o amanhã, não é? Suscetíveis a uma picada de mosquito e desencarnar, estamos no sobressalto de virar a esquina e sermos assaltados. Nesse mesmo instante tem gente vivendo num mundo onde não tem nada disso. Não tem traição, não tem vaidade, não tem doença, não tem. Por que eles vivem lá e a gente aqui? Será que eles foram criados felizes e a gente assim? Não, todo mundo foi criado igual, em tempos diferentes. Então eles já passaram o que a gente está passando. Isso é o estímulo para a gente entender que a luta, seja ela qual for, vale a pena, porque é sempre a oportunidade de aprender. Aprender quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, quem é esse pessoal que está ao nosso redor, quem é que faz parte da nossa família consanguínea. Entender o básico, entender que a gente está na vida para aprender a viver, na condição de quê? De ser humano, porque a condição de ser humano é algo nobre, que a gente algumas vezes anda se afastando desse propósito. A gente vive aqui para quê? Para aprender a ser humano, respeitar, compreender, tolerar, perdoar. E nesse patamar de construção, nenhum de nós está sozinho para se virar.
cada um de nós tem pelo menos uma nuvem de testemunhas, que de acordo com o que é mais próximo de nós, existem aqueles que, em alguns momentos da nossa existência, até nos dirigem a vida, porque nos influenciam a tal ponto que a gente não tem outra escolha. Pelo raciocínio, a gente acaba aderindo àquele conselho, àquela inspiração, aquela influência. Então, na noite de hoje, que a gente é convidado a falar de quê? Olha, da intervenção dos espíritos na vida corporal, quanto eles nos influenciam, o quanto eles participam do nosso pensamento, o quanto eles nos observam e percebem, né? Que nós muitas vezes vamos resvalar. E aí o que eles fazem se gostam da gente? Não medem esforços em querer nos ajudar. E qual é o veículo de comunicação entre eles e nós? O pensamento. É a linguagem universal. O espírito, sem o corpo físico, ele não necessita, ele não dispõe, não é, dos elementos materiais, do órgão fonador, do sistema digestório, não sente fome, não tem frio. Mas eu já li, André Luiz, que o espírito tem fome, frio, tem sede. São percepções do que a gente vivencia aqui com o veículo físico. Sensação tem no corpo, percepção é do espírito. Então, se eu vivencio com o corpo alguma coisa, eu carrego comigo essas impressões. Isso está dentro de quê? Do meu pensamento. Então, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. É o tempo todo? É o tempo todo. Por quê? Porque o contingente desencarnado é muito maior do que o contingente encarnado. Então a gente tem espírito para ajudar, a gente tem espírito que gosta da gente, não sabe muito bem como ajuda, mas gosta da gente, e às vezes no afã de querer ajudar até nos atrapalha. Tem espírito que nos persegue pelo que nós pensamos e intencionamos, nem necessariamente do que fazemos, que às vezes a gente fica assim, por que esse espírito está aqui perto de mim se eu não faço nada que configure que um espírito dessa natureza esteja próximo de mim? Mas analisando o meu pensamento, analisando as minhas intenções, o meu sentimento nos acontecimentos da vida justifica a atração desse espírito para junto de mim, porque tudo é da lei de atração. Tudo vibra no universo, tudo tem sua intensidade própria. Quando assemelha-se essa vibração ao que? Uma afinidade. Então se participa junto. Nosso pensamento, ele está o tempo todo vibrando no universo. Através de quê? Nesse mar de fluido cósmico universal. Então a comunicação, ela é um fato. Pelo pensamento, eu não preciso falar nem fazer nada. Basta pensar que quando esse pensamento ele sai de nós, ele toma forma material. Mas é uma matéria que a gente não percebe com os 5 sentidos. Mas ele tem uma destinação. Porque ele vai procurar os idênticos, os parecidos. E aí há a comunicação. Então, é desse ponto de vista que a gente diz assim, os espíritos nos influenciam, participam do nosso pensamento. Por quê? Porque se identificam com o que nós somos, não é? E a gente não precisa temer de estar escondendo dos espíritos, se eles estão nos observando ou não.
de certas coisas que a gente pensa? Porque eles percebem. Se eles se parecerem conosco, eles percebem o que a gente pensa. Não tem segredo para os espíritos que são parecidos conosco. Os diferentes, tudo bem, mas os parecidos, eles sabem o que a gente pensa sim. Por quê? Porque eles são atraídos pela semelhança de gostos e de intenções. Então a gente está no corpo, na atual encarnação, de uma forma circunstancial. Então nesse momento a gente está escondido no corpo, convivendo com diferentes, mas fazendo cara de sorriso. Às vezes a gente não está gostando do que o outro é, do que ele está fazendo, mas socialmente eu preciso conviver. Então eu faço o quê? Cara de paisagem, ou cara de bons amigos. Mas lá por dentro, como é que eu estou? Quem está sem o corpo sabe como eu estou. E é o suficiente, se for semelhante a esse sentimento, se aproximar de mim. Diz o nosso querido amigo espiritual Inácio Bittencourt, que a gente, quando vem à casa espírita estudar, trabalhar, fazer qualquer coisa, que vem junto com a gente uma média de 300 espíritos. Nossa! Uau! Ele está falando uma média, pode ser que algum de nós aqui hoje trouxe 1000. Dependendo de como foi o nosso dia, vem uma galera maior ainda, porque o negócio estava intenso. E eu fui atraindo, mas eu não estou nem me dando conta, eu acho que eu estou sozinho, que eu vim só por mim mesmo. Não, eles também nos influenciaram. Vai, meu filho, pelo amor de Deus, porque você volta melhor. Se você não for, você vai ficar desse jeito. Então eles praticamente nos empurram. E pode ver, algumas vezes a gente, na hora de sair, dá aquela má vontadezinha, dá aquela preguicinha, não é? A gente fica assim, mas eu vou, não vou. Quando vê, do nada, toma um empurrão e vem. Quando olha, está aqui dentro. Isso é a influência que os espíritos têm na nossa vida material, entre outras tantas coisas. Isso é só um pedacinho. Se a gente atrai porque pensa, se os espíritos nos acompanham pelo que nós somos, se a gente está descobrindo, não é, que o certo é a gente disciplinar nosso pensamento para poder reformar o nosso caráter, o que a gente precisa fazer? Bom, a lição a gente sabe de cor. A gente tem dificuldade de aceitar o cumprimento do dever, o que tem que ser feito. Abrir mão, pedir perdão, pedir desculpa, desculpar, perdoar, tolerar, olhar distendido, não ver só aquela circunstância, entender que o outro está daquele jeito, convivendo conosco, muitas vezes de forma complicada, mas que ele é um universo também de coisas. Sabe Deus o porquê que ele está dessa maneira? Então, assim, a gente vai se situando e vai se compromissando de fazer a reforma íntima mesmo. Não é ficar assombrado, fazer terrorismo. Olha, você não está nunca sozinho, tem sempre alguém te observando. Ah, meu Deus, mas existem momentos da minha vida material que eu não gostaria que não tivesse ninguém me observando. Eu queria estar sozinho mesmo. Não existe isso, tá? Porque os espíritos, eles nos acompanham. E está tudo certo. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, como a página toca no assunto da mediunidade,
Porque a gente está falando de pensamento, de influência, de atração. Nós estamos falando dos pré-requisitos para o trabalho da mediunidade. Quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de comunicação. Nós estamos entendendo que é um processo natural e que a gente usufrui, mas que eles também usufruem da gente. Nós fazemos contato, nós influenciamos também os espíritos, mas eles nos influenciam também. Então, a mão e contramão. Eles tanto nos dão que a gente também dá para eles. Quando nós nos filiamos a uma casa espírita para trabalhar mediunicamente nessa casa, e que passamos pelo processo, né, de compreensão da metodologia da casa, conhecemos todo o processo, estudamos, não é, o que se necessita estudar para que a gente possa trabalhar efetivamente como médium. Nesse momento tem essa mesma nuvem de testemunhas nos observando com o mesmo propósito, olhando assim, como é que é ser médium lá na Terra? Porque daqui a alguns anos eu vou reencarnar com o compromisso da mediunidade. Então eu preciso saber, quando se volta para a Terra para trabalhar mediunicamente, o que se enfrenta? Porque senão a gente vai romancear, vai achar que tem o compromisso da mediunidade, porque planejou a mediunidade, então não pode ter dívida de cartão de crédito, não pode ter uma família numerosa, não pode ter problema na família, não pode ter enfermidade, não pode ter problemas. Inácio Bittencourt, de novo, ele diz para nós que a mediunidade na Terra é tarefa sacrificial. Por quê? Porque a gente tem que dividir esse compromisso com todos os outros compromissos que são pertinentes a estar na Terra. Casar, ter filho, não casar, mas trabalhar, ser profissional, isso e aquilo, não é? Entrar no carro para ir para o trabalho mediúnico ou para qualquer lugar e 2 pneus furarem ao mesmo tempo. Contrariedades, uma série de coisas. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai entender que tudo que a gente tem na vida é para ser desenvolvido e elaborado. Para isso a gente tem companhias que nos inspiram a completar. Porque do outro lado, sem o corpo físico, conhecendo uma parte da nossa história, eles conseguem nos influenciar com mais propriedade. Marcelo, você quer ir para o lado esquerdo, mas olha só, o lado direito você vai encontrar o que você precisa. E eu teimosamente, ou às vezes atraído por determinadas situações, insisto em ir pelo lado esquerdo. Tudo bem, mudei a rota, criei lá um caminho mais tortuoso, mais difícil. E aí, talvez aqueles que estivessem me influenciando para fazer o certo, quando viu que eu escolhi, lembra que eu sou livre para escolher? Quando viu que eu escolhi o outro caminho, bom, vamos também alterar a rota, mas não vamos deixar de ajudá-lo. Só que ele vai ter um pouco mais de dificuldade se tivesse ido pelo lado direito, como planejado, como programado e como influenciamos. Por isso que a gente está num método pedagógico de aprendizagem sobre o mundo espiritual. As sensações da Terra, elas já nos são conhecidas de muito tempo. O que a gente está aprendendo nessa encarnação, por exemplo? A sutilização dessa relação.
aprendendo que quem está ao nosso lado é também uma caixinha de surpresa. E tem também todo esse arcabouço, não é? de variedades, como nós temos. Por isso, a influência, algumas vezes, não nos causa um certo bem-estar. A gente se incomoda com o outro que está perto da gente, convivendo com a gente, porque o outro é uma caixinha de surpresas, como nós somos, com as suas dúvidas, com os seus desejos, com as suas aspirações e com a sua proposta de mudança, de crescimento, de evolução. Nisso a gente vai compreendendo que as relações em sociedade são a nossa grande necessidade de mudança. Viver isolado é embrutecer, porque a gente não troca. Infelizmente, com o fenômeno das redes sociais, da tecnologia, hoje ser antagônico é sinal de guerra. Você pensa diferente de mim? Vou te eliminar, vou te cancelar. Não pode, tem que pensar igualzinho a mim. Está errado. Está errado, a gente precisa do outro, a gente precisa de quem pensa diferente, assim como o outro precisa que a gente às vezes pense diferente, está tudo bem, porque a gente vai somando experiências, a gente vai se alimentando de novos pontos de vista, de como se vê a mesma coisa de forma diferente. Isso é crescer, isso é se dar a oportunidade de conduzir a própria vida. Voltamos um pouquinho, estamos nessa vida para crescer, para aprender. De que forma? A sermos autônomos, de dirigir a nossa própria existência, de começar a pensar quais são as escolhas que a gente deve priorizar, não porque o outro falou, não porque está escrito em algum lugar, mas porque eu entendi que faz parte desse conjunto de propósitos para a minha melhoria, para a minha mudança. Sou eu que devo escolher, e quanto mais eu escolho, certo ou errado, não importa, mas quanto mais eu tenho a experiência dessa minha capacidade de escolha, mais eu dou o passo adiante. Acompanhamentos, influência, espíritos nos acompanhando, teremos sempre, sempre. Mesmo morando lá no mundo feliz, continuamos com espíritos juntos de nós, em outros patamares, em outras instâncias espirituais, que também influenciam esses espíritos, só que não mais na categoria de influenciar para o mal. Eles não precisam mais disso. Estão sendo influenciados para o bem. Por quê? Porque eles têm o bem dentro de si. Eles não são bons mais por reação, como nós. Eles são bons porque são bons. A gente está aprendendo a ser bom dessa maneira. Então está sendo bom de que forma? Reativamente. A gente precisa vir a um local como esse, escutar alguém dizer assim: olha, a casa precisa de voluntários, tem o trabalho tal, isso e aquilo, para que a gente se estimule a fazer o bem. Então assim, não é muito natural, a gente precisa de um empurrãozinho, a gente faz à medida que o outro nos estimula. Então é o bem reativo. Quem está lá no mundo feliz não precisa disso. Faz o bem porque faz o bem. Não tem outra opção. Já venceu todas as dificuldades, como nós venceremos também. Então aqui, nessas questões do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, é falar dessa influência, dessa penetração no nosso pensamento, A gente fala tanto de obsessor, de obsessão,
faz parte desse patamar de influência. O obsessor é um espírito que nos persegue para cobrar alguma coisa que ele acha que a gente fez de errado com ele. E muitas vezes fizemos sim. Mas já mudamos, já tocamos o barco. Ele não, ele ficou parado lá naquele ódio. E ele vai nos perseguir até encontrar a gente para poder causar mal. Esse é o sentido da obsessão. Passar mal, se sentir mal porque tem um espírito perto da gente, isso não é obsessão. Isso é consequência de alguém que não está se sentindo bem, ou que não é bom, ou que tem pensamentos ruins, e a gente está captando isso. Agora, a obsessão é uma perseguição pensada. Faz parte desse campo de influenciação. Por isso a gente está parando para estudar. Essa parte, esse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é mediunidade, é livro dos médiuns, é capacidade de influenciar, de ser influenciado. E está tratando aqui, quando a gente encarna, que grau de influência a gente sofre. Volto a dizer, no mundo dos espíritos a gente se aproxima, a gente convive com quem é igual a gente. Vir aqui é conviver com quem é diferente da gente. Mérito tem aqui, nisso. Ficar na zona de conforto, conviver só com quem vai dizer amém a tudo que a gente disser, é fácil. Difícil é passar muitas vezes 40 anos com alguém do lado. Você fala que é verde, ele diz que é azul. Você fala que é alho, ele diz que é bugalho. E aí, muitas vezes, por um laço consanguíneo, muitas vezes por um compromisso matrimonial, muitas vezes por várias situações, você convive. Essa convivência nos dá o quê? Só problemas, só tristezas? Não! Porque no meio dessa confusão toda, a gente depois vai peneirar e vai dizer assim, poxa, mas era uma boa pessoa, fazia isso bem. É que às vezes o orgulho na terra fica tão latente, né? Tão evidente, que a gente não dá o braço a torcer que o outro faz coisas boas. A gente quer só mostrar que ele faz errado, deixa a toalha molhada em cima da cama, não recolhe o chinelo, não faz isso, deixa sempre o copo virado do jeito que eu não gosto. Mas também leva o café na cama, né? Vai na padaria, compra pão, enfim, está dentro da convivência, não é? A gente não está falando aqui das questões de abuso, das questões até no campo da doença psiquiátrica, enfermidades que maltratam muitas vezes o outro, né? Distúrbios de comportamento, de caráter. A gente não está falando nesse nível, isso é uma outra questão. A gente está falando de uma forma geral, no cotidiano, que todo mundo acaba passando e atravessando, não é? A gente vai descobrindo que os tesouros estão dentro da nossa casa, porque são os mais próximos. E são mais próximos por quê? Porque são a nossa necessidade de compreender a vida como um todo, de nos reconhecermos como irmãos, de sabermos que esse nosso personagem dessa vida é só um personagem, é mais um personagem, mas que a nossa vida é muito mais extensa do que tudo isso. Aliás, esse cenário vai mudar daqui a bem pouco tempo. Quando a gente vê, a gente já está num outro patamar da vida espiritual. E aí
elaborando o quê? Uma volta em outro cenário. Então, assim, a gente continua, vamos reencarnar muitas vezes, podemos nos reencontrar em várias outras vidas? Sim, mas o cenário de hoje não se repetirá. Esse é o único. E às vezes as chances de hoje, elas são dificultadas. Aquilo que eu achava que era problema, quando passa o tempo, eu digo assim, eu era feliz e não sabia. Perdi tanto tempo reclamando de certas posturas, de certas coisinhas, que quando intensifica, a gente tem saudade daquilo. Então é repensar sobre tudo isso. Por que os espíritos nos influenciam? Porque faz parte da natureza do espírito. É atraído pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz e pelo que a gente intenciona. Por quê? Porque um aprende com o outro. E aí, se os espíritos dizem assim para Kardec, na penetração dos espíritos no nosso pensamento, os espíritos veem tudo, eles observam tudo, podem sim vê-lo, já que estás constantemente rodeados por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção. Então, é o que me afiniza, é que eu vou prestar atenção. Se é assim aqui, a gente pega lá a rede social e a gente vai aonde? Aonde a gente tem afinidade. Se eu não gosto de futebol, eu não vou ver nada de futebol. Mas se eu gosto de futebol, eu só vou ver coisa de futebol. São as parecenças de gosto, de aptidão. Os espíritos se aproximam de nós nisso. E aí vem o que a gente está fazendo no que eles têm afinidade. No que eles sentem de alguma forma prazer. E o prazer que eu estou falando aí é de se locupletar, de usufruir daquilo que a gente está fazendo, não é? Nessa hora a gente só pensa no negativo, mas vamos pensar a gente no trabalho no bem? Quantos espíritos são atraídos por essa afinidade? Que não é nem a nossa forma natural de agir na vida, mas circunstancialmente, pelo compromisso do trabalho, a gente está fazendo o bem. E aí os espíritos se aproximam de nós por isso. Se não fosse nesse cenário, talvez eles não estivessem próximo da gente. E o que a gente ganha? A gente ganha o fluido espiritual desses espíritos, gente. Por isso, quem participa de uma boa ação, quando sai dessa boa ação, vai nas nuvens. Por quê? Porque o sentimento muda, porque fluidicamente, energeticamente a gente melhora, não é? Então, isso é um ganho muito grande dessa capacidade de influenciação dos espíritos. O contrário também é real e verdadeiro, não é? Quando eu tenho pensamentos ruins, quando eu faço coisas ruins, quem é que se aproxima? Como de novo o altivo dizia para a gente, olha, quando tem alguém brigando, foi influenciado para brigar ou pela briga está influenciando espíritos? Uma coisa e outra, não importa. Podia ser que não tivesse sendo influenciado a partir para as vias de fato. Mas uma vez que você escolheu, que você se viu naquela situação, uma nuvem de testemunhas se aproxima e intensifica. Então você ia só discutir, quando você viu, você partiu para agressão. Quando o sangue esfria, você diz assim, meu Deus, o que eu fiz? Fui influenciado? Até fui, mas quem deu
o açúcar para a formiga aparecer? Quem é que criou a condição de atração? É essa influência. Participam sim, veem o que a gente faz. Também no trabalho mediúnico, na chamada desobsessão, muitas vezes, os espíritos que vêm e aquele companheiro que está na proposta, na condição de conversar com esses espíritos, quando começa a falar, o espírito fala assim: eu te conheço, você não é isso que você está falando não, hein? Por quê? Porque tem a questão da atração. Só que o companheiro está ali no trabalho, no esforço, o trabalho vai dar para ele força para que ele vença determinadas situações, só que o espírito não está sabendo disso, não está tendo essa visão, ele só chega acusando. Mas vem sim, tá? Na 457, né? Eles veem, inclusive, os mais secretos pensamentos. Meu Deus, será possível esse negócio? Frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Porque a gente tem pensamento voando em torno da gente, a gente tem pensamento mais interno e a gente tem pensamento que a gente nem conhece. Tão íntimo, e às vezes um espírito sabe. Um espírito conhece o que está lá no teu íntimo e que você, por uma série de situações, não tem coragem de colocar para si próprio. Mas é a sua carteira de identidade, a sua aura, conhecida aura, que é o que? Uma faixa, né, de fluido bem próximo ao físico, mas que é do perispírito. Essa parte do nosso perispírito está ali, ó, com inúmeras informações, onde os espíritos sentem pela vibração parecenças, ou ao contrário, né? Se repulsam. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos, ó, o Inácio Bittencourt, uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Vamos pensar nos 300 que a gente trouxe aqui hoje. Espíritos parecidos conosco, em que sentido? Vários. Espíritos necessitados, nós não somos necessitados também? Espíritos sofridos, não somos sofridos também? Duvidosos, incertos, céticos, nós não temos tudo isso? Espíritos de boa vontade, espíritos bons, também nós não somos isso? Do nada, a gente sente piedade por alguém, sim, nem se dá por conta por que você está se apiedando daquela situação. Isso é da natureza do espírito, o trabalho que existe na gente, né, de conhecer a caridade. Só há caridade se houver piedade. Não tem caridade se a gente não se apiedar da dor do outro. Então, quem é verdadeiramente caridoso? Aquele que olha o sofrimento de alguém e sente na própria pele, de alguma forma, a dor que o outro está sentindo. E faz o quê? Quero ajudar, vou fazer alguma coisa. Ainda que a razão diga assim, não faz, porque isso, nem sempre a razão bate com o coração, né?
Se a gente ouvir muito a razão, deixa de fazer o bem, de fazer a caridade. Então é um processo que a gente está vivenciando com o intuito de quê? De fazer a gente melhor, de fazer com que a gente compreenda que todos nós necessitamos da mesma coisa. Todos nós precisamos de quê? Entender que a vida pode ser qualitativa, que ela é um presente sim. A gente passou pelo mês de setembro que trabalhou a campanha de quê? De combate ao suicídio. Nenhum suicídio começa de um instante para o outro. Ele vem de onde? Do desgosto da vida. Então, para trabalhar, de evitar, de mudar o desgosto da vida, a gente tem que enxergar que a vida vale a pena. Que fomos criados simples e ignorantes a caminho da perfeição. É a meta, é a luz no final do túnel, é aonde a gente se fixa para entender esse processo vai passar, tudo passa. É uma encarnação entre tantas outras. É uma parada momentânea que eu estou dando para seguir viagem. Mas eu preciso ter o entendimento que faz parte da minha necessidade de vida, não é? De muitas vezes receber um diagnóstico que não é legal. De entender que todo mundo que vem na Terra, um planeta de prova e expiação, vai passar por alguma doença. Não existe ninguém que passe aqui sem ter tido uma gripe, gente. Aí a gente tem gripes e gripes e gripes, fica revoltado porque está gripado. Porque é a condição do planeta. O melhor que seja, tem algum espírito que veio aqui na Terra como missionário e que não passou pela situação da enfermidade? Tem algum missionário que veio num palácio de ouro, que viveu uma vida sem nenhum problema, rico, milionário, isso e aquilo? O que veio, deu tudo para os pobres, ainda deu até a roupa do corpo. O mais famoso aí que a gente sabe, fora os anônimos. Mas todos, podemos dizer todos os missionários vêm na Terra para dar exemplo para a gente, para dizer assim, calma, dói para todo mundo, mas passa. Eu sei o que é isso. Tem algum espírito que dá mensagem aqui que diz assim, vocês, não, todos os espíritos dizem assim, nós, aí a gente fica assim, mas ele é um espírito bom já, e ele está se colocando nessa problemática que eu tenho, porque ele já teve isso e venceu. Então ele está dizendo para a gente, é possível vencer, é possível, isso passa, basta que a gente trabalhe essa compreensão, esse entendimento, que aí a gente vai chegar na aceitação. Aceitar de uma forma qualquer, mas aceitar, compreendendo, entendendo, e para isso a gente precisa ter sustentação, base, entendimento. Dr. Erma sempre diz para nós, a gente estuda tanto, dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, para poder mudar, para poder compreender. E a gente compreende para quê? Para poder fazer alguma coisa. Senão a gente vira livro empoeirado na estante. Tem muito conhecimento, mas não serve para nada. Só para acumular poeira. Então a gente estuda para compreender e compreende para fazer alguma coisa, para prestar atenção, para ligar o radar, para sair na rua e ficar esperto, para ser vigilante, não é só para coisa ruim não, vigilante também para perceber, não é, as chamadas, o que o mundo espiritual está querendo nos influenciar para que a gente acerte.
enviando muitas vezes alguém à nossa porta pedindo um prato de comida, que naquele momento você vai parar toda a sua vida para servir aquela pessoa. Por quê? Porque dentro desse entregar o alimento, você muitas vezes vai aprender muita coisa, vai conhecer a história, vai entender e vai parar de julgar. Então, às vezes, a lei de Deus está dizendo assim, essa é a oportunidade, não perde. Porque o que a gente de repente anda fazendo? Julgando demais. Então a gente discerne sobre as coisas, a gente pensa, a gente elabora, a gente constrói no nosso pensamento metas, propósitos. E junto disso, pela influência que os Espíritos exercem na nossa vida, nós somos potencializados. Nós, médiuns que aplicamos o passe, algumas vezes surte um efeito tão positivo, tão eficaz, que não é da gente. Se fosse, eu fazia isso nas 24 horas do meu dia. Por que faz só nesse momento? Porque aqui existe uma parceria de trabalho. Espíritos bons, superiores, nos influenciam para dar o passe. E momentaneamente, circunstancialmente, eu como médium imperfeito, cheio de dificuldades e problemas, sou tomado de empréstimo de um sentimento que não é meu, mas que serve para dar ao outro a certeza de que vale a pena continuar, de que é possível olhar para frente e para o alto e entender que tem sim uma outra chance. Que tudo na vida faz parte de uma construção, de uma elaboração de quem nós fomos, de quem nós somos, mas de quem nós seremos, porque a gente precisa olhar para diante. Não é só essa vida. Os Espíritos estão nos influenciando, mostrando isso para a gente. Essa influência é de um desencarnado. Quem é o desencarnado? Somos nós daqui a pouco. Então seremos nós que estaremos influenciando quem ficou por aqui. Então, o amigo espiritual que hoje está me influenciando, eu posso ser futuramente o amigo espiritual de alguém. Os papéis se invertem, trocamos o tempo todo, porque a gente precisa dessa união, a gente precisa desse conhecimento e dessa convivência. Para os espíritos, quando dizem para nós, a influência oculta no nosso pensamento é mais evidente, patente do que a gente imagina. Pare e preste atenção. Quantos criam obras magníficas no campo artístico, né? No campo da literatura, da música e etc. E depois dizem assim, por inspiração, não veio de mim. Tenho certeza que não foi meu, porque foi algo tão elevado. Então olha o que a gente pode fazer. Olha o que muitas vezes a gente está se furtando, não é? Porque estamos focando, muitas vezes, quando eu desencarnar eu vou para um umbral, quando eu morrer eu vou para um umbral. Por quê? Vai sim, porque você está determinando de ir. Então assim, a gente precisa programar algo melhor. O que eu vou fazer depois de desencarnado? Aquilo que eu estou construindo agora. Então não estou me alimentando do estudo, da compreensão para fazer alguma coisa, eu estou construindo, efetivando isso em mim. Quando eu desencarnar, já não vai ter essa cabeça vazia. Alguém a gente já vai selecionar, não é? Eu sei que tem espíritos influenciando. Olha, dos 300 que a gente trouxe hoje aqui, cada um deles provavelmente é o nosso guia espiritual. Então esse vai estar lá nos recebendo, vai estar com a gente. E nada mais
esperançoso e eficaz que a gente reconhecer alguém que nos ama. Desses 300, quantos familiares nos acompanharam? Porque não conseguem influenciar a gente no tumulto que a gente tem vivido. Mas quando a gente vem aqui, a gente se distrai com o que alguém está falando, relaxa, abre a guarda, abre o coração e eles conseguem se aproximar. Nos abraçam, matam a saudade, veem que vale a pena porque a gente está no esforço. Então, assim, nós também estamos influenciando esses espíritos, né? É a oportunidade que a gente está tendo. Então, que a gente pense sempre de forma verdadeira, real. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa casa? Um centro espírita é um núcleo de luz e paz em meio às trevas. Qual a proposta da casa espírita? É dar oportunidade àquele que está perdido de enxergar alguma coisa. E ter nessa compreensão a proposta de mudança, de construir algo melhor. Então, que a gente não desista, que a gente encare a dificuldade como sendo, de fato, não é fácil, mas que a gente encare a dificuldade como sendo um motivo para despertar na gente mais coragem e que a gente não esqueça da influência dos espíritos bons na nossa vida. Então, muito obrigado a todos, que a gente tenha assim um final de noite bastante confortável. Obrigado. Dando continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, iniciamos o capítulo 17, Sede Perfeitos, e os itens 1 a 2, Caracteres da Perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Agora é chegada a hora do passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos elevar nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, para que a gente possa receber aquilo que a gente necessita. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Jesus conclama os cristãos, homens que aceitam a sobrevivência do espírito e que buscam viver segundo os valores espirituais, a agirem coerentemente com esses princípios. Fácil é amar quem nos ama,
conviver com quem comunga os mesmos interesses que nós, que pensa e que vive como nós. Todavia, Jesus vai além, pede para que amemos os nossos inimigos, os nossos adversários e os que nos odeiam e nos caluniam. Jesus, o modelo da perfeição para a humanidade, demonstrou por suas palavras e por seu viver como deve agir o filho de um Pai perfeito. Deus é a perfeição absoluta e não faz distinção entre os seus filhos. Criou-os simples e ignorantes, dando-lhes a responsabilidade de realizarem o seu desenvolvimento, a fim de tornarem-se perfeito. Nessa frase, Jesus quis demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se nas possibilidades do seu imenso potencial, apresentando Deus como a perfeição absoluta. Se assim não fora, ele não teria dito, sede perfeitos, e não teria vindo como modelo a ser seguido. Se ainda hoje muitos homens não aceitam essas características evolutivas para o ser espiritual, podemos imaginar como foi difícil para Jesus falar sobre esse assunto naquela época, havendo a necessidade de expressar-se através de parábolas para que melhor fixassem seus ensinamentos. A finalidade da evolução espiritual é desenvolver todo o potencial divino existente em cada ser, tornando-se de um ser simples e ignorante um ser sábio, bom, perfeito e feliz. Para isso, o espírito precisa desenvolver-se em inteligência e em moralidade. A primeira dando-lhe a capacidade de descobrir, de raciocinar, de conhecer, de aprender, de criar. E a segunda, no desenvolvimento das qualificações morais, levando esse ser à sensibilidade para o bom, para o belo, direcionando as qualificações intelectuais no seu viver, tornando-se um ser moral, isto é, aquele que só faz o bem, não causando sofrimento a si e aos outros. Para isso, tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas, arcando com as consequências, reencarnando em mundos materiais, tantas vezes quantas forem necessárias para o seu desenvolvimento, até atingir a perfeição relativa às suas capacidades e possibilidades. Ambos evidenciando aos homens a sua imperfeição e sua responsabilidade no progresso material e espiritual dessa humanidade, a começar pelo progresso de cada um, visando a melhoria de todos. Assim, o Espiritismo veio esclarecer à humanidade os motivos racionais da necessidade do esforço do homem na vivência das leis morais, sem as quais os homens jamais encontrarão a paz e a felicidade. Graças a Deus. E assim, agora, vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Meus irmãos, que a paz esteja e permaneça com cada um na noite de hoje. Que nós possamos nos compenetrar da nossa responsabilidade diante de todo o conhecimento que estamos adquirindo. E que nós possamos realmente fazer a nossa parte, aquilo que nos toca, aquilo que nos comprometemos no plano espiritual. Não nos acovardemos diante das aflições e dos problemas da vida, porque tudo isso faz parte de uma construção e hoje nós estamos tendo uma oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. Mais que a compaixão e a misericórdia,
estejam sempre presentes em nossos atos, pensamentos e sentimentos, procurando não julgar aqueles que estão ao nosso entorno, procurar compreender aqueles que são diferentes, aqueles que não pensam como nós, porque cada um está num processo, cada um tem o seu momento de despertar. E nós não podemos obrigar ninguém a pensar como nós. E pensando nesses espíritos que nos acompanham, por aqueles que avaliaram a nossa reencarnação, vamos procurando a cada dia seguir os passos do nosso Mestre Jesus, porque Ele foi sempre e é a mansuetude, o amor, a compreensão. Tolera as nossas impaciências, anima-nos nos momentos de aflição. Não vamos deixar escapar todas essas oportunidades, para que não venhamos com mais dificuldades. Abracemos a causa espírita com todas as forças do nosso espírito, mas que nós possamos fazer aquilo que ela nos ensina, para saber o porquê estamos aqui, qual é o nosso papel diante da humanidade, o que estamos fazendo com o conhecimento adquirido. Façamos todos os dias reflexões sobre como foi o nosso dia. Se o nosso irmão não tem nada contra a gente, porque é muito difícil nós conhecermos a nós mesmos, a ver as nossas imperfeições. Então vamos aproveitar, vamos valorizar, vamos estar dentro da casa espírita, estudando e aplicando aquilo que apreendemos. Porque o papel da doutrina é esse, nos orientar e nos esclarecer sobre o que estamos fazendo no nosso caminhar. Para que também depois não venhamos a lamentar de não termos feito aquilo que nos comprometemos. Quantos choram quando chegam no plano espiritual com as mãos vazias, com a página da sua vida em branco? Então vamos escrever sim a nossa vida, com sacrifício, com renúncias, como Jesus nos ensinou, mas com alegria acima de tudo. E que Deus, nesse momento, derrame sobre todos vós a sua paz, o seu amor, para que todos se sintam, sim, acolhidos e abençoados por Ele. Que assim seja, graças a Deus. Deus, de infinita bondade e misericórdia, muito obrigada, Senhor, por termos chegado aqui na Casa do Caminho, na noite de hoje. Obrigado por tudo aquilo que nos foi passado. E pedimos, inspira-nos, Senhor, no sentido de conhecer a Tua verdade e praticado o bem ensinado por Ti. Que toda a paz que encontramos aqui possa nos acompanhar e que possamos reter em nós as lições passadas hoje. Proteja-nos no retorno aos nossos lares,
E abençoa também, Senhor, os estudos e os trabalhos realizados na casa. Que seja em Teu nome, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.